Salve Peixeiros com orgulho, esta é a crônica para falar do Clássico Sansão do domingo, 19 horas, que horáriozinho que fizeram com a torcedora. Mas em todo caso, feliz com a vitória, Santos 1, São Paulo 0, importantíssimo resultado, embora não tenha sido de encher os olhos para a torcida, mas o que importa na conjuntura atual, visto todo mundo sabe pelos motivos do elenco, pela realidade que se encontra nesse time, sob o comando do Lisca, que conseguiu sua primeira vitória no comando dele na Vila Belmiro. 1-0, 3 pontos, em teoria aí, acho que me corrija se eu estiver enganado, o Santos temporariamente fica com a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Muito importante para o chamado projeto de Libertadores, e escapando por enquanto aí da zona da degola, que embora a gente tenha sempre um pé atrás, é muito complicado se cravar que a gente vai conseguir realmente uma vaga em uma competição continental. Nunca se pode descartar também uma disputa ainda, um Z4 por aí, mas hoje não dá para ser pessimista não. Acho que, como disse o meu amigo Wilber Gadinho, um grande abraço para ele, definiu acho que exatamente o que foi esse jogo. Tivemos mais sorte do que juízo, mas a equipe demonstrou comprometimento hoje, diante de um adversário que, em pese também, aí jogou com uma equipe alternativa, não tem como prioridade por enquanto o Campeonato Brasileiro, está empolgado aí pela Copa do Brasil, se classificou para a próxima fase, vai enfrentar o Flamengo agora na semifinal, entrou com uma equipe ainda alternativa, sem os seus principais jogadores no primeiro tempo, e acho que o espírito é esse, se aproveitar da situação que nós hoje temos apenas o brasileiro por jogar, então a gente precisa valer nossa condição de mandante, o que fizemos hoje. A equipe demonstrou hoje, de certa forma, no início do primeiro tempo, quando propôs o jogo, ainda com essa certa dificuldade que temos ainda de fazer toques de bola, de fazer mais articulações, criamos hoje com a presença do Soteldo, que fez justificar hoje nos bastidores que ele estava treinando bem, além dos próprios reforços que diriam que o Barral, que também entrou no início do jogo, e um grande destaque para a presença do Lucas Braga no setor da ponta direita. Muitos cravavam aí os setoristas dizendo que talvez o Lucas Barbosa iniciaria esse jogo na posição que ele costuma aí o Lisca colocar, mas parece que ele surpreendeu a todos colocando aí o Lucas Braga numa posição que não costuma ser a dele. Ele que chegou até inclusive a ser improvisado no lateral direito, no comando do Bustos, mas foi a estrela, fez a estrela na assistência do Soteldo, que fez o gol. Quando ele veio espetado de cabeça, ganhou de todo mundo e deu números finais aí à partida, o número definitivo para esse resultado que a gente conseguiu. E a gente precisa muito melhorar, especialmente ter um pouquinho mais de recursos quando a gente está com a bola. Mas o que importa é que a gente conseguiu jogar sem a bola no quesito da marcação, no quesito de conter a equipe adversária. Esse time do Rogério Ceni tem uma proposta bem interessante de jogar com aproximação para jogadas de toque de bola, e isso talvez tenha facilitado a equipe do Santos hoje, Em pese também certos perigos que a gente passou nessa partida, muitos momentos aí que eles poderiam ter feito o gol de empate tranquilamente, na falha de alguma desatenção nossa, especialmente no nosso meio, que eu falo tanto, mas de certo modo a gente teve um trabalho um pouquinho mais facilitado com esse esquema que o Rogério Ceni tem de ficar jogando apenas com toque de bola de aproximação. Não fosse, por exemplo, bolas longas de velocidade, como aconteceu no jogo contra o América Mineiro. O Carabarra hoje estreou dando a proposta tática, embora sendo uma espécie de... jogando como os clássicos na posição de falso 10, ele está com a camisa 5. Ele teve mais a função de fazer a contenção do que propriamente armar as jogadas, do quesito da articulação do meio para o ataque, que hoje se concentrou única e exclusivamente no grande nome da partida, que foi o Soteldo. Ele que deu o cruzamento para o gol do Lucas Braga, ele que foi a grande referência nesse time, mal entrou e já é a grande válvula de escape desse time do Santos hoje. E merecido. Vejo justificar aí nos bastidores por que muitos andavam dizendo que ele estava treinando bem, e o Lisca apostou nele, algo entrando no jogo, na partida. Eu até de certo modo também fiquei surpreendido pelo físico dele, pela forma física dele, que eu já disse nos vídeos anteriores que talvez ele sentiria um pouquinho pelo fato de ter entrado nas partidas onde ele atuou pelo Tigres do México apenas no segundo tempo, mas ele hoje foi o dono do jogo, fez como referência nossa, deu dor de cabeça para a equipe do São Paulo, que até foi de certo
meio ríspido na marcação em alguns momentos, mas ele não se deixou intimidar, como se diz, chamou a responsa para ele e foi o dono do jogo, o dono da bola hoje. Quem deu a bola é o Soteldo, né? Literalmente hoje, nesse segundo tempo, especialmente quando depois o Rogério Ceni colocou os seus titulares, o Igor Vinícius e o Caleri, deu sangue novo no time, deu mais problemas para nós, que se no primeiro tempo tivemos dificuldades depois do gol de termos algumas jogadas de finalizações, mas no segundo tempo ficou pior ainda. Ficamos concentrados única e exclusivamente em defender e jogar, concentrar as ações no contra-ataque. Se for uma proposta do Lisca ou não, que realmente dá para se notar, evidentemente, é que nós temos ainda uma deficiência de partir, mesmo de propor o jogo. Um time que nós temos ainda não é para propor o jogo, é para jogar justo mesmo com uma bola que fizemos hoje e jogar o que foi, né, nas jogadas de contra-ataque, que não funcionaram muito depois, mesmo com as mexidas que o Lisca fez com o Ângelo, depois o Lucas Barbosa, que a torcida deve criticar muito ele pela maneira como o Lisca colocou, a meu ver, não é, talvez, sim. Eu já tinha dito que o Lucas Barbosa chegou até a jogar de meia nos seus tempos de Novo Horizonte, mas a função do Lucas Barbosa hoje tem sido demasiadamente defensiva, mais para contenção do que propriamente para articulação, mesmo quando ele perdeu um gol aí no contra-ataque, num dos únicos nossos que o Ângelo conseguiu dar assistência e uma bola de sobra para ele, podia ter finalizado melhor, realmente. A torcida criticou o Lucas Barbosa com certa dose de razão, sim, mas é uma função que talvez, pela proposta de jogo que o Lisca está dando para ele, não tenha sido muito bem familiarizado, visto que também não conseguiu acompanhar as jogadas, as investidas do Igor Vinícius. Temos muita dificuldade porque no 1-2, o Felipe Jonathan, nesses momentos que o Igor Vinícius fazia a aproximação da esquerda, ele ficava a Deus dará, ficava a ver navios. Isso proporcionou perigo nosso, especialmente nesse momento. Talvez ele poderia ter colocado, pela proposta defensiva do Lisca, alguém mais defensivo, ou até o próprio Camacho, mas é o Lisca, é a proposta dele que ele está fazendo, com certeza ele vai defender isso na coletiva de imprensa, né? E o Lucas Barbosa está fazendo essa função que ele está sendo proposto para ele. Mas falando individualmente aos jogadores, não fosse também, mais uma vez, o João Paulo teve que trabalhar um pouco mais do que de costume nos últimos jogos, né? Porque as bolas espetadas que o São Paulo fazia, o João Paulo conseguiu aí segurar o marcador nas defesas dele, e também com uma certa dose de sorte, quando o miolo da zaga, por exemplo, a bola passava no miolo da zaga, ele tinha que trabalhar, né? O Madison, hoje, muita gente critica o Madison hoje, pelo menos nesse ponto, ele deu conta do recado no quesito defensivo. Ele ainda continua com deficiência, mas hoje o resultado foi favorável porque ele segurou bastante também. Talvez podia ter sido um pouquinho mais voluntarioso, podia ter mais acionado mais para frente, coisa que com o Ângelo também ficou um pouquinho difícil, porque ele tem esse problema de carregar muita bola. Podíamos ter feito um pouquinho mais de recurso no segundo tempo. Michael e Bauerman dando conta, especialmente o Bauerman. Especialmente o Bauerman é o cara que hoje, embora tenha criticado no início do ano, mas ele ganhou a posição na quarta zaga. O Felipe Jonathan, ele às vezes tem esses maneirismos de ficar correndo para frente, para trás, mas se tornou homem de confiança do Lisca na lateral esquerda. E me estranhou também. Quando nós fizemos o primeiro gol, a gente se valeu, né? Abriu mão de termos aí, por exemplo, o Felipe Jonathan fazer articulação pela esquerda e tudo mais. Mas é o que podíamos ter um pouquinho mais de ousadia nesse ponto no mercado complementar. E o Rodrigo Fernandes é o homem do desarme do time do Santos hoje. Nós temos o primeiro volante hoje de desarme. Se ele estiver em forma, realmente fica difícil para os adversários, mas quando ele cansa, aí vira um probleminha. Podíamos ter um pouco mais. O problema de termos um elenco fraco é justamente isso, não temos uma alternativa para o Rodrigo Fernandes. E o Zanocelo hoje também, ele desempenhou também esse lado defensivo que, embora também no ataque, ele teve umas chances no primeiro tempo, né? Ele também não finalizou muito bem. Mas também podemos ter uma outra alternativa ao Zanocelo. Muita gente fala, mas você pega no pé do Zanocelo e tal, mas se a gente tiver um segundo volante mais pensante do que ele, acho que talvez as coisas facilitariam mais. Eu já falei do Carabarral, por exemplo, o Marcos Leonardo, fala dele, ele hoje
no mano a mano hoje está perdendo muito. Infelizmente ele não vem sendo aquele cara que está ganhando muitas, assim, dos zagueiros no mano a mano. Podia, né, ele não tá, continua com aquele maneirismo de ficar bem indicando pênalti. Teve um momento aí que ficou até feio de ele ter pedido no lance lá que talvez o Miranda tinha pisado no pé dele, mas na verdade não foi. Ele tem essa mania de querer forçar pênalti. Então, ele tá... Hoje não fez uma boa partida. Ele briga, ele é um cara estilo Suárez, briga com o zagueiro, mas mano, ele perdeu quase todos. E a gente continua, né, com esse problema no quesito de elenco. Talvez o Lisca, por isso mesmo que ele não mexeu muito. Ele colocou o Lucas Barbosa para dar essa proposta defensiva e o Ângelo para ser a válvula de escape no lado direito, e depois no fim do jogo apenas queimou substituição para poder fazer o tempo correr com o resultado na mão. Ele tirou, aí depois aí saiu, não me lembro agora, mas ele colocou o Camacho para segurar e o Luiz Felipe, no lugar do Leonardo, para segurar. Colocou um zagueiro para segurar o resultado. Bom, essa talvez é a nossa probleminha ainda. Não dá para se cravar ainda que a gente vai realmente conquistar uma vaga ou não, mas o que importa mesmo é jogar com as peças que o Lisca tem, com o elenco que ele tem, para transmitir essa confiança para os jogadores, especialmente que o Lucas Braga estava precisando muito com esse gol. Então é isso, galera, é o que importa hoje. 3 pontos, né, com não os trancos em barrancos, Santos sempre Santos. E aí, se você gostou, dê sugestões de crítica mais uma vez. Valeu, até a próxima.